Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para falar acerca de uma advertência que Deus fez ao profeta Samuel e uma advertência que de algum modo pode ter algum sentido para nós também, haja vista que não poucas vezes nós nos vemos na mesma situação do profeta Samuel. Situação esta que despertou a preocupação e o cuidado de Deus com Samuel, e por conta disso, Deus então fala ao profeta, advertindo-lhe acerca daquela situação, a fim de que ela não sufoque, ela não abafe, por assim dizer, toda paixão de vida, toda expectativa de vida, todo ânimo de vida, por assim dizer, no profeta Samuel. Eu vou falar sobre esta advertência hoje e, repito, advertência, exortação, admoestação, que, a depender do contexto, também nos é bastante pertinente. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal, para nos ajudar na divulgação deste espaço. Este espaço é um espaço por meio do qual nós proclamamos o Evangelho do Cristo, nós anunciamos o Evangelho do Cristo, buscando sempre interpretá-lo de forma bastante objetiva, de forma bastante clara e consistente, interpretação essa que busca se desviar, se afastar de vieses denominacionalistas, vieses ideológicos, vieses que estão sempre presentes em boa parte das mensagens que por aí ouvimos. Aqui nós nos propomos interpretar o Evangelho a partir do próprio Evangelho. Portanto, nos ajude a divulgar este espaço a outras pessoas, a fim de que essa nossa comunidade, esse nosso grupo cresça mais e mais. Bem, o texto que eu trago para a nossa reflexão hoje está inserido no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Capítulo 16, versículo de número 1, é o texto contido no primeiro livro de Samuel, que chama-nos a atenção hoje. Ora, Samuel, quem já leu os textos bíblicos, quem já leu o Antigo Testamento, certamente tem como uma personagem bastante familiar a personagem do profeta Samuel. Samuel, que foi a figura que fez a intermediação entre aquele Israel tribal, aquele Israel que era constituído por clãs, que ainda não representava um estado unitário, uma nação unitária. E aqui eu faço uma ressalva: quando a gente pensa em Israel como Estado, e não só Israel, mas quando a gente pensa a Babilônia, a Síria, o Egito como estados, nós não temos em mente o Estado no sentido moderno. O Estado a partir de um conceito que foi sendo definido a partir dos séculos XV e XVI. É claro que o conceito de Estado
aplicado a essas nações milenares possui bastante limitações. Bem, Samuel é a figura que vai fazer a intermediação entre este Israel tribal, este Israel formado por diversos clãs, e o Israel monárquico. Samuel está na passagem entre estes dois momentos do povo de Israel, entre o período tribal, que era um período, que foi um período marcado pela presença dos juízes. Juízes eram essas figuras individuais, dotadas de certos talentos, de um certo carisma, de um certo poder extraordinário, que em situações de crise, intervia a favor de Israel, lhe provendo de uma grande libertação ou de uma grande salvação. O juiz era uma espécie de salvador de Israel neste contexto tribal, neste contexto de organização clânica, por assim dizer. Ora, quem vai fazer a passagem deste Israel tribal para o Israel monárquico é o profeta Samuel. E ele o faz contra a vontade de Deus, haja vista que não estava no projeto original de Deus, haja vista que não estava no plano original de Deus, converter o povo de Israel numa monarquia. O que Deus pretendia era ser ele o governante de Israel. Entretanto, o povo apela. Entretanto, o povo pede. O povo, inspirado em outros estados que eram monárquicos, pede a Samuel, que é esse intermediário entre ele também desempenhando as funções de sacerdote, Samuel, que era este intermediário entre o povo e Deus. O povo pede a Samuel que fale com Deus a fim de que ele lhes conceda um rei. Ora, isto contraria a vontade de Deus, porque, repito, Deus queria ser este rei sobre Israel, este governante sobre Israel. Entretanto, isto não se deu. E este projeto original divino foi, de algum modo, frustrado. E vejam, Deus pretendia este tipo de governo para Israel, ser ele o seu rei a partir de uma perspectiva ideal, a partir de um plano, de um projeto ideal. Mas, como nós muito bem sabemos, que nem sempre o ideal se converte no real, né? Nem sempre aquilo que é arquitetado na ideia assume toda a sua dimensão no plano real, né? E aqui eu já faço já lanço um argumento que é, diríamos, anti-hegeliano, né? Anti-hegeliano, haja vista que para Hegel, em um determinado momento, o real e o ideal se confundem, né? Aqui não. Dentro dessa nossa leitura da passagem de Israel para de uma constituição tribal
para uma constituição monárquica, aqui vemos claramente que o ideal não se converte no real. A partir do momento em que Israel se converte numa monarquia, aquilo que Deus idealizou para o povo hebreu, para o povo judeu, foi frustrado, por assim dizer, foi desconstruído, por assim dizer. Entretanto, há um elemento aqui extremamente importante e que é bastante atual, visto que partiu do próprio povo o desejo de se tornar uma monarquia. Nasce no próprio coração de Israel este desejo. E Deus mesmo, a contragosto, concede, realiza este desejo de Israel. Dois pontos importantes aqui se colocam. Primeiro, o ponto da liberdade humana, da liberdade de uma nação, haja vista que surge do próprio povo o desejo de se tornar uma monarquia, portanto, o povo aqui, o homem aqui, o indivíduo aqui, é livre para escolher a sua melhor forma de governo. Deus, ao conceder isso, está demonstrando que ele respeita a liberdade dos homens. E um segundo ponto aqui nos mostra o quanto que Deus, de alguma forma, é respeitoso com a democracia, né? Porque se nasce do povo o desejo de se tornar uma monarquia, e mesmo isto indo na contramão de um projeto original divino, de um projeto ideal divino, Deus o concede, ora, significa por assim dizer que Deus respeita o fundamento, ou um dos principais fundamentos da democracia, que é a vontade imperativa do povo. Embora uma monarquia esteja muito longe de ser uma democracia, e embora Israel não tenha esse período, né, na história de Israel, seja muito anterior ao advento da democracia grega, haja vista que a democracia ocidental surge com os gregos, e isto no quinto século antes de Cristo. Portanto, nós estamos aqui numa distância de aproximadamente 5 séculos entre os fatos narrados no livro de Samuel e a democracia ateniense, há um intervalo aí de pelo menos 5 séculos. Ora, o princípio, um dos princípios democráticos está aqui lançado e Deus o respeita, que é o princípio do imperativo da vontade do povo, da vontade popular, né? Se considerarmos o tão conhecido conceito de democracia postulado por Abraham Lincoln, democracia é a vontade do povo, pelo povo e para o povo. Ora, aqui Deus se manifesta respeitando o princípio democrático, que é o do imperativo da vontade do povo. O povo, a vontade do povo é soberana. Se o povo deseja uma monarquia, assim se fará. E Deus concede isso a Israel. Israel se torna uma democracia. E quem será escolhido por Samuel? Israel se torna uma monarquia. E quem será escolhido
por Samuel para reinar sobre Israel será Saul, da tribo de Benjamim, uma das menores tribos de Israel, uma das que ocupa um espaço menos significativo dentro daquela organização clânica de Israel, dentro daquela organização tribal de Israel. Saul é escolhido, vai se tornar o primeiro, vai ser ungido por Samuel, rei de Israel, se tornará ele o primeiro monarca de Israel. Entretanto, ao longo de sua regência, Saul comete alguns delitos, alguns percalços, algumas decisões inapropriadas que desagradam a Deus. E ao insistir em seus erros, Saul acaba sendo rejeitado por Deus. E esta rejeição de Saul por Deus abate emocionalmente Samuel, abate Samuel em suas emoções. Se lermos o texto com cuidado, se lermos o primeiro livro de Samuel com cuidado, veremos que Samuel desenvolve por Saul um vínculo quase que paternal, um vínculo afetivo muito forte. E quando Deus rejeita Saul por conta de seus desvios, por conta de seus descaminhos, Samuel se abate profundamente, porque ele, como profeta, conseguia mensurar as consequências que adviriam sobre o indivíduo que foi rejeitado por Deus. E ele, Samuel, se deixa ser abatido, Samuel se deixa ser angustiado com essa postura que Deus assume diante de Samuel. Aqui eu quero apenas fazer 2 parênteses. Quando o texto afirma que Deus rejeitou Saul, é bom aqui dizermos que esta rejeição não é uma rejeição ontológica. Esta rejeição é uma rejeição moral. Ora, Deus não rejeita Saul enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto pecador, porque isso vai na contramão dos atributos divinos. Ora, Deus não odeia o pecador, pelo contrário, Deus o ama. Quando o texto diz que Deus rejeitou Saul, o texto está dizendo que Deus rejeitou um governo, ou o governo exercido por Saul, que feria as leis divinas, que ia na contramão dos desígnios divinos, da vontade divina. Ora, é esta rejeição que a que o texto se refere. Não é uma rejeição ontológica, é uma rejeição moral. Deus não rejeita o pecador Saul, Deus rejeita o pecado de Saul. E Samuel, que havia desenvolvido por ele um amor paternal, um afeto paternal, ele, Samuel, se abate com esta rejeição. E é neste momento de abatimento que Deus fala a Samuel, que Deus adverte Samuel, que Deus admoesta, que Deus exorta Samuel. Exortação essa que está no versículo 1 do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. E Deus, vendo Samuel
abatido, prostrado, Deus o advertirá dizendo: até quando, Samuel, lamentarás por Saul, havendo eu o rejeitado? Olha, aqui nós podemos reconstruir o quadro emocional, quadro psicológico em que Samuel se encontrava quando Deus o adverte. Samuel estava prostrado, Samuel estava angustiado, Samuel estava abatido, Samuel estava desolado, Samuel estava emocionalmente esgarciado. E Deus lhe pergunta: até quando, Samuel, lamentarás por Saul? Até quando ficarás aí prostrado por causa de Saul? Até quando ficarás aí abatido por conta de Saul? Ora, Samuel estava apegado a uma figura, Samuel estava apegado a uma pessoa, a uma situação, a um estado de nação, talvez, que estava gerando nele apenas abatimento, que estava gerando nele apenas angústia, que estava gerando nele apenas dor, que estava lhe roubando a vontade de viver, que estava lhe roubando a paixão pela vida. Samuel estava prostrado e a sua prostração era decorrente de um vínculo que ele tinha com uma pessoa que deveria ser rompido, pois este vínculo, este apego, estava tirando de Samuel o desejo de viver, a vontade de viver, e por isso Samuel estava prostrado. Ora, essa condição de Samuel, este apego, esta dependência emocional de Samuel por Saul, nos coloca diante de um quadro bastante preocupante, sobre o qual nós também podemos nos ver ali representado. O diagnóstico, aqui Deus age com Samuel como um grande psicólogo. Deus sabia que aquela ligação de Samuel com Saul estava roubando de Samuel a vontade de viver, porque ele estava prostrado, ele estava preso a alguém, ele estava preso a alguém que deveria ser superado, que deveria ser de algum modo deixado para trás. O próprio Deus já havia rejeitado Saul. Ora, até quando te lamentarás por Saul, havendo eu rejeitado? Ora, Deus ciente que Saul era uma figura obstinada a descumprir suas leis divinas, o próprio Deus já havia feito de Saul uma página virada. O próprio Deus já havia feito de Saul um passado histórico que deveria ser deixado para trás. Samuel não entendia assim e continuava preso a Saul, e esta prisão, e aqui é uma prisão psicológica mesmo, estava levando Samuel à prostração, à angústia, à depressão, à completa falta de desejo de viver. Ora, repito, neste quadro, muitos de nós incorremos um sério risco de nos vermos representados, porque não são poucas vezes que nós nos apegamos a pessoas, que nós nos apegamos a determinados contextos de nossa vida, a determinadas fases de nossa vida,
e outras coisas tantas que, de algum modo, já fazem parte do nosso passado, de algum modo já fazem parte de uma história que para trás fica, e nós insistimos em nos manter ligados, presos a estas pessoas, a estas fases da vida, a certos contextos que só nos causa angústia, dor, abatimento e que pode gerar em nós, num nível mais elevado, até mesmo a um estado de depressão, a completa ausência do desejo de viver. Ora, com esta exortação que Deus faz a Samuel, nós vemos aqui também a cura para este nosso estado. Nós que ainda estamos presos, ligados a determinadas pessoas, por assim dizer, e por que não? Nós que ainda estamos presos a certas situações que devem ser superadas, porque esta prisão, este vínculo que não quer se quebrar, só tem causado em nós tristeza, angústia, depressão. Há vínculos que precisam ser rompidos se quisermos recuperar o nosso desejo de viver, se quisermos recuperar nossa inspiração para viver. Há vínculos que precisam ser quebrados. E esses vínculos são difíceis de serem quebrados. Concordamos com isso, mas é necessário que eles sejam quebrados. Ora, às vezes eu estou numa relação conjugal que já se esvaiu, que dela não há mais nada construtivo a ser esperado, a ser alcançado, que em vez de me gerar prazer e alegria, só está me gerando angústia, dor, né? Isso toma outras proporções quando esta relação é uma, para nos valermos de um conceito mais nosso, né? Um conceito de nosso tempo, quando esta relação é uma relação tóxica. Ora, nos apegamos a um tipo de relação, a uma pessoa, que só nos causa dor, angústia, só nos causa desprazer. É preciso romper este vínculo, porque se eu não o fizer, isto vai gerar em mim um grande abatimento, uma grande prostração. Eu preciso quebrar esse laço, eu preciso romper com esse liame, eu preciso romper com este vínculo. Ora, nos apegamos a determinados contextos da vida, e isso se torna um pouco mais sintomático à medida em que envelhecemos, nos prendemos a um determinado período da vida, quando ainda éramos jovens, e ficamos nisso, e vamos nos ligando de forma muito forte a um passado, e deixando de viver o presente, deixando de sonhar com o futuro, e deixando de viver, ora, vínculos que geram em nós angústia, que roubam de nós a vontade de viver, que tiram de nós o desejo de viver. Vínculos como estes devem ser rompidos, porque a vida bate à porta da minha existência todos os dias pela manhã quando acordo. E se eu estiver apegado a determinadas pessoas, a determinados contextos da vida, a determinadas situações ou até mesmo valores que já não despertam em minha alegria, pelo contrário, apenas me adoecem, eu deixo
de fruir da vida que bate à porta da minha existência todos os dias quando acordo pela manhã. É necessário rompermos estes vínculos. Deus diz a Samuel: até quando ficarás aí prostrado, Samuel, preso a Saul? Quando eu já o rejeitei. O que Deus está dizendo a Samuel é que a vida continua, Samuel. É que a história continua se desdobrando continuamente. E aí o texto conclui dizendo, dizendo que Deus convida Samuel a se levantar, tomar a sua botija de azeite e ir até a casa de Jessé, porque lá na casa de Jessé, ele, Samuel, haveria de encontrar um novo rei para Israel. Ora, enquanto Samuel estava preso a um rei que já era passado, a um rei que dentro dos projetos divinos já havia morrido, já havia sido afastado, Deus estava pensando no jovem Davi, Deus estava pensando no rapaz Davi, no mancebo Davi e toda a história que ele, Davi, haveria de doravante construir, protagonizar. Ora, Deus estava pensando no futuro. Samuel preso ao passado. Deus estava pensando no desenrolar da história. Samuel numa história que já era página virada. Ora, esta forma de Deus ver as coisas é que deve ser a forma por nós também vista. Por quê? Porque a história que já passou, por mais bela que tenha sido, já passou. E uma outra história começa a se desdobrar. Ora, Deus diz a Samuel: Samuel, levanta-te, pegue a tua botija e vá à casa de Jessé, porque lá eu te mostrarei qual de seus filhos será o novo rei de Israel. Ora, a ordem de Deus para Samuel era de se levantar, de tomar a sua botija, ou seja, o seu instrumento, o instrumento que formaliza o seu trabalho, a sua função, a sua vocação, que era a vocação de ungir. E manda Samuel caminhar, e manda Samuel sair, e manda Samuel ir. Olha, vejam que conceito terapêutico extremamente apropriado. A prostração coloca o indivíduo numa situação mais delicada ainda. Ora, devemos enfrentá-la caminhando. Devemos enfrentá-la andando, devemos enfrentá-la olhando para frente. Ainda há muitas coisas a serem feitas. Deus diz a Samuel: Samuel, assuma o lugar que te compete nesta nova história que eu irei construir, nesta nova história na qual Davi será a grande personagem. E Saul, nós já sabemos, teve um governo extremamente frustrante, vai terminar a vida se matando, praticando suicídio, e de Davi nós podemos ler e encontrar as mais diversas glórias, os mais diversos louros. Teve os seus percalços também, é bom que se diga, mas a sua trajetória foi uma trajetória muito mais brilhante, uma trajetória rememorada por gerações que vieram depois de Davi. Até hoje o nome de Davi é reverenciado em Israel. Vejam o símbolo da bandeira de Israel. Ora, até hoje, Davi é lembrado como um grande monarca, como um grande rei. Ora, sobre Davi, o povo cantou salmos. Sobre Davi, o povo enalteceu a memória. Sobre Davi, a história reconheceu a sua grandeza. E Samuel incorreu o risco de ficar apegado nesta figura
que passou praticamente pela história desapercebida, e Deus o adverte a olhar para frente e ver que tempos de glória, tempos melhores começam a se descortinar. É esta advertência que nós devemos assimilar, entender e vivenciar. Nós que não poucas vezes, como Maria Madalena também, estamos presos a uma sepultura, a um cadáver que nem ali está, quando na verdade o que Deus tem a nos mostrar é a vida em sua plenitude no Cristo ressuscitado. Ora, no domingo pela manhã, quando Maria foi até o sepulcro do Cristo e não encontrou o seu corpo, ela então, desesperada, começa a chorar, se angustia e começa a chorar. Por quê? Porque haviam em sua concepção roubado, levado, se apropriado do corpo do seu Senhor. Ora, Maria de Magdala estava presa a um cadáver e por isso se angustiava e por isso chorava. De repente, quem lhe aparece diante de si foi o Cristo ressuscitado. E aí Maria é consolada. Ora, não poucas vezes nós também, como Maria, estamos presos a determinados cadáveres, a determinadas pessoas ou situações que só geram em nós angústia, tristeza e desalento. Nós devemos nos apegar àquilo que é vivo, aquilo que renova as nossas forças, aquilo que nos inspira, aquilo que nos encoraja e nos motiva a viver, não mais a um corpo deitado numa lápide fria, porque este corpo já não mais existe, mas agora ao Cristo ressurreto, que é eterno e glorificado, e no qual nós encontramos uma fonte para renovar o nosso ânimo e recuperarmos o nosso desejo de viver. Mas para isso, repito, é necessário rompermos determinados vínculos. Só assim nós veremos que de agora em diante ainda há muita vida para viver. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima.